Aeroflá Nossa. de 2021 foi cancelado na internet. Ameaçado, fui tudo que você imaginar, cara. Cara, mas essa é até bom falar, assim, porque essa história, eu fui apresentador substituto do Tá Na Área nos últimos 2 anos, né? Na verdade, fim de 2021 e 2022. E na minha primeira vez ali, eu tava fazendo junto com o Magno Navarro, tava substituindo o Igor. E no último dia desse período foi o Aeroflá. Que o Flamengo ia pra Montevidéu pra jogar a final da Libertadores contra o Palmeiras em 2021. E aí o programa tava tudo roteirizado, tudo foi por água abaixo o roteiro, porque o programa ficou sendo só a cobertura do Aeroflá. Tinha repórter nosso lá e a gente tava com essas entradas ao vivo. E aí, o jeito que tava a situação, eu não lembro quem era repórter, vou tentar falar o nome, eu vou errar, mas enfim, a repórter que tava lá, tava ofegante, tava um clima assim, não tava legal, assim. Pô, aí você olha a imagem, 100 pessoas em cima de um ônibus, e você aquilo pra mim não é normal. Porque você olha aquilo e fala, vai dar merda. Se alguém cai ali, tem criança no lugar, você fala, pô, enfim. A gente acaba o programa, e quando acaba o programa, eu vejo minha rede social assim, Twitter, muita menção, o que não é normal, muito xingamento. Ameaça de morte mesmo, assim, de que eu recebi em direct. Foi muita coisa. Por conta de uma mentira. Porque uma pessoa replicou o que eu falei de forma errada, chamada fake news, e isso viralizou de um jeito. O que eu falei, no meio de uma frase, eu tava falando, é uma mistura de festa com selvageria. Eu usei esse termo. E realmente acho que não estava errado o termo, não. Você vê 100 pessoas tentando invadir um ônibus. A gente vê isso. Isso não é porque a torcida de A ou B, não. É assim, as pessoas, elas se transformam muito por conta do futebol, quebram cadeira de estádio, tampam pedra em ônibus. Qual é o nome disso? Pra mim, tá bem colocado. E acho que foi um pouco isso mesmo. Muita gente tentando meter na... Lógico que era um clima de festa. Óbvio que eu sei que as pessoas estavam ali por amor ao Flamengo, por amor ao clube. E eu falaria a mesma coisa independentemente do clube que fosse. Só que isso viralizou no Twitter como se eu tivesse falado, a torcida do Flamengo é um bando de selvagem. Eu nunca falei isso, nunca falaria. Porque eu não vou generalizar, não vou fazer isso. E não faz sentido. Simplesmente não faz. Isso viralizou. O fulaninho que tá no Sport TV falou que a torcida do Flamengo é selvagem. Isso começou a me atormentar em redes. É porque eu sou muito tranquilo, cara. Assim, eu consigo muito bem ler um cara me xingando do que for e passar. Eu consigo. Óbvio que tem um ou outro que você tem aquela vontade de responder. Mas isso não muda o meu dia em nada. Eu não fico mal. Eu tenho vários amigos que sentem muito mais quando acontece isso. Isso, ainda bem que eu sou assim. Eu consigo ver isso. Porque se fosse uma pessoa que sentisse, que lesse ali e levasse eu nunca mais ia aparecer. Tipo, eu não ia fazer... Eu ia trabalhar de home office eternamente. Eu ia falar, não quero aparecer, não quero ter mais contato. E aí foi isso. Aí eu vi muita gente replicando isso. Muita gente, assim, jornalista mesmo, assim, replicando isso como se fosse uma verdade. Esse vídeo nunca passou no Twitter, pra você ter uma ideia. Então as pessoas não sabem o contexto. Eu revi o programa inteiro depois disso. E não mudo um A do que eu falei. Então isso foi, assim, jornalistas, você vê caras conceituados replicando fake news, muito porque, é do time tal. Esses, né, os mais velhos, esses dinossauros aí do jornalismo esportivo. Atiçando, sabe? Você via esses caras falando selvagem, aí ia lá botava uma foto, um pôster de um filme, não sei o que, selvagem. Você vê que esses caras que deveriam ser os experientes, atiçando, né? Botando lenha na fogueira de forma errada. Porque se eu tivesse falado isso, eu aceitaria, cara. Se eu chegar ao vivo e falar, olha, a torcida de tal time é um bando de selvagem, cara, eu mereço ser demitido por falar isso. Isso não existe falar. Posso falar que uma torcida ela é X ou Y. Não, as pessoas podem ter atos dentro de qualquer torcida. E foi o que aconteceu daquela vez. E aí, cara... E o CPF não define uma torcida toda, né? Não, o CNPJ. jamais. Não, toda torcida tem vândalo, toda torcida tem pessoas que vão pro estádio para brigar. Infelizmente, tem todas as torcidas, dos grandes, né? Você olha, não existe um time que você... essa torcida... tal torcida de tal time nunca deu um problema. Isso não existe no futebol brasileiro, infelizmente. E aí foi isso. E aí, cara, durante muito tempo, tive que fechar comentário, porque tava chato, tipo assim, sei lá.
Eu ia postava uma Fecha foto... de novo, a gente vai pro corte. Não, hoje, pô, ainda existe um ou outro que vai lá e fala, foi você que chamou a torcida do Flamengo de selvagem? Eu falo, não, nunca fiz isso. E assim, é o que eu volto a dizer, uma pessoa, um influencer aí de Flamengo, foi e replicou isso. Ó, esse cara tá falando isso, e as pessoas não checam. Ninguém foi ver o que eu falei, cara, ninguém tá nem aí pra ver se é verdade, se não é. Já começam a xingar. E aí, eu lembro que a minha primeira forma de resposta foi assim, fala à vontade, cara. Tipo assim, eu sou muito assim, pô, fala. Eu sei que vocês estão falando, não procede. Enfim, era meu último dia, tinha ido beber com o pessoal do programa, tá na área, tava mó feliz, que tinha sido uma experiência legal pra caramba, pô. Fazer ao vivo ali diariamente, nunca tinha feito. E aí foi isso. E aí durante muito tempo, eu postava, sei lá, postar Dia das Mães não, que não é da época, mas sei lá, foto com a minha mãe lá, mãe, feliz aniversário. Selvagem. Eu falei, pô, chato, né? Você vai, pô, até agora, não sei o quê. Enfim, mas aí eu faço esse esclarecimento, as pessoas, né? Que vocês chequem antes de cancelar alguém, pelo menos se o que você tá falando procede. Isso é muito importante, cara. Assim,